Então essa aqui é a nossa 15ª aula. E a gente vai ver muito mais exemplos e critérios para facilitar a nossa vida no que tange o estudo das formas canônicas de Jordan. A gente viu na aula passada que vários teoremas, né, a gente construiu uma base de Jordan que, em geral, é a união das bases que formam os subespaços cíclicos associados a cada uma das raízes do polinômio característico. E uma matriz na forma canônica de Jordan, ela vai ser blocos diagonais, onde cada bloco ele tem esse tipo. Né? Mas, por exemplo, podem ter blocos associados, por exemplo, aqui a raiz lambda 1, onde pode ter vários lambdas 1 na diagonal, sozinhos. Pode ter uma matriz 2x2, lambda 1, 1, 0 e lambda 1. Tá? E outras matrizes, uma matriz 3x3 com lambda 1 na forma de Jordan, né? E assim por diante. Hoje a gente vai finalmente acabar essa parte de forma de Jordan e estabelecer todos os critérios para, dado o polinômio mínimo, a gente saber qual que é a forma de Jordan e vice-versa. Tá? Então, funções de aplicações lineares. Quando a gente considera um espaço vetorial sobre um corpo K de dimensão finita e uma aplicação linear do espaço vetorial nele mesmo, então qualquer polinômio, dado um polinômio aqui qualquer, o valor de φ no polinômio é exatamente a função da aplicação linear. Então a gente pode da mesma maneira definir f de a. Pessoal, lembrando aqui o seguinte, que a gente está aqui definindo para polinômios, mas essa relação ela vale para qualquer para qualquer função analítica, tá? Que satisfaça o teorema de Taylor. Então isso daqui é a soma, vou escrever aqui, soma de n é igual a 0 até infinito de, né, onde há uma matriz, então é a elevado a n sobre n fatorial. Tá? Então, qualquer isso daqui a gente está definindo para polinômios, mas vale para qualquer função analítica que satisfaça, né, que tem expansão de Taylor. Se a matriz de uma aplicação linear φ em alguma base é dado por A, então a matriz dessa aplicação linear é f de A, né, definido dessa maneira daqui. Um polinômio f de t, né, no espaço dos polinômios, tal que f de φ seja igual a zero, é chamado polinômio aniquilador de φ. E o polinômio de menor grau que aniquila φ é denominado polinômio mínimo de φ. E a gente vai denotar assim, ó, m de φ. Todo polinômio aniquilador é divisível por m, né, pelo polinômio mínimo. Por quê? Se o resto da divisão de f por m pelo polinômio mínimo for diferente de zero, então existe certamente um polinômio aniquilador com grau menor que o polinômio mínimo. Só que o polinômio mφ é mínimo. Então isso contradiz a definição do polinômio mínimo. E o polinômio mínimo é único a menos de uma constante. E a fim de definir esse polinômio de maneira única, a gente exige que o coeficiente líder seja 1. Ou seja, o polinômio seja mônico. Tá? E na definição do polinômio mínimo. E uma observação aqui que vem da aula passada é o seguinte: como a gente já sabe a definição de polinômio mínimo, então se o espaço vetorial se decompõe na soma direta de subespaços invariantes de uma aplicação linear, né? Em geral esses subespaços invariantes são os subespaços de raízes, então o polinômio mínimo de φ é igual ao mínimo múltiplo comum dos polinômios mínimos da restrição de φ a cada um, respectivamente a cada um desses espaços. Tá? Então, dada uma forma canônica de Jordan, a gente, de bater o olho, a gente vai ver especificamente aqui nessa aula, assim, de bater o olho na forma de Jordan, então a gente já sabe o polinômio mínimo. Tá? E vice-versa. Se a gente sabe o polinômio mínimo,
E claro, a dimensão do espaço vetorial, né, e o polinômio característico, então a gente vai saber a forma de Jordan na matriz. Então o primeiro passo é encontrar o polinômio mínimo de um bloco de Jordan. Então, para tanto, a gente vai ver esta proposição. A proposição diz que o polinômio mínimo de um bloco de Jordan, de ordem m, com alto valor lambda, é igual a t menos lambda elevado a m. Então isso a gente prova de maneira direta. Assumamos uma aplicação linear, tá? Associada a esse bloco de Jordan, uma aplicação linear eta, e como de praxe, como a gente já viu na aula passada, definimos uma aplicação nilpotente de peso m, né? Pela hipótese aqui da proposição, n, a aplicação nilpotente, será eta, a aplicação linear, menos lambda vezes a identidade. E a gente sabe que ela é nilpotente de peso m. Ou seja, eta menos lambda i elevado a m é igual a zero. E para índices da potência aqui menor do que m, o eta menos lambda i elevado a m menos 1 é diferente de zero e m menos 2 também é diferente de zero e assim por diante. Tá? Então, olha só. Como a aplicação, isso daqui é igual a zero, então necessariamente o polinômio aniquilador é dado por t menos lambda elevado a m. Né? Porque substitua aqui o polinômio eta neste polinômio. Como essa propriedade vale, então isso daqui vai ser zero. Então significa que esse é o polinômio aniquilador e nenhum dos seus divisores é polinômio aniquilador. Porque eta menos lambda i elevado a m menos 1 é diferente de zero, e para todos os índices também abaixo desse. Ou seja, eta menos lambda i elevado a m menos 2 é diferente de zero, e assim por diante. Então a gente considera agora uma aplicação linear cujo polinômio característico p de φ, pφ, né, scinde em fatores lineares, ou seja, ele se decompõe em fatores lineares. Isso equivalentemente está implícito que estamos então considerando corpos algebricamente fechados, como a gente viu na aula passada. Então, seja lambda 1, lambda 2, lambda s, todas as raízes distintas do polinômio característico da aplicação linear φ. A proposição que a gente acabou de ver implica o teorema, tá? Que diz o seguinte: o polinômio característico, o polinômio mínimo de uma aplicação linear φ, ele é dado pelo produtório de t menos lambda i elevado a mi, tá? Onde mi é a ordem máxima dos blocos de Jordan com alto valor lambda i. Então, pessoal, isso daqui é um critério inequívoco de bater. Quando a gente bate o olho na forma de Jordan, a gente já pode escrever o polinômio mínimo. E isso vai ficar claro com muitos exemplos no que se segue nessa aula. Corolário. A forma canônica de Jordan de uma aplicação linear φ é diagonal se somente se o polinômio mínimo não possuir raízes múltiplas. Né? Claro. Por quê? O polinômio mínimo... Olha só. Vamos lá. Corolário. A forma de Jordan é diagonal se somente se o polinômio mínimo de φ não possuir raízes múltiplas. Ou seja, se ele não possui raízes múltiplas, significa que cada mi aqui é igual a 1. Né? O polinômio mínimo é igual a t menos lambda 1, que multiplica t menos lambda 2, que multiplica t menos lambda 3, até t menos lambda s. Tá? Então, a m, ou seja, cada expoente desse é 1. M é a ordem máxima dos blocos de Jordan com alto valor lambda i. Então, significa que cada bloco de Jordan, neste caso, né, vai ter a ordem 1, ou seja, a matriz vai ser diagonal. Consideremos, então, uma matriz no espaço dos endomorfismos do espaço vetorial complexificado, tá? Tal que φ elevado a m é igual a identidade.
Se φ elevado a m é igual a identidade, então φ elevado a m menos identidade é igual a matriz, a aplicação linear nula. Ou seja, esse polinômio t elevado a m menos 1 é polinômio aniquilador de φ e esse polinômio não possui raízes múltiplas. Tá? Então, como esse polinômio ele não possui raízes múltiplas, então o polinômio mínimo também não vai possuir raízes múltiplas, porque um polinômio mínimo terá que dividir este polinômio aniquilador. Tá? Então, de fato, a forma canônica de Jordan é uma matriz diagonal com entradas às raízes da unidade. Né? T elevado a m é igual a 1, então T é igual a raiz mésima da unidade. Então, essas aqui, né, 1 é raiz mésima da unidade, exponencial de 2πi m é raiz mésima da unidade, exponencial de 4πi sobre m também raiz da unidade, né, raiz de grau m da unidade e assim por diante. Tá? Então essa é a forma de Jordan, que é exatamente uma forma diagonal. Nota o seguinte, pessoal, a gente está aqui no espaço vetorial complexificado, né? Por isso que a gente tem raiz. Se fosse real, não teria raízes reais. Por isso que é bom considerar o corpo dos números reais não é um corpo algebricamente fechado. Exemplo. Considere a matriz A é igual a 2, 1, menos 1 e 0, as entradas. Né? A gente calcula aqui o polinômio característico de A, né? Que é igual a determinante de A menos lambda I. Então, A menos lambda I vai ser a matriz 2 menos lambda, 1 menos 1 e menos lambda, eu tenho que calcular o determinante, que vai dar, né? Façam essas contas, está aqui explicitamente, repitam essas contas, que vai dar lambda menos 1 ao quadrado, ou seja, a multiplicidade algébrica que é definida pelo número de vezes que a raiz característica aparece no polinômio característico é igual a 2. Então como a gente tem alto valor, lambda é igual a 1, então a gente tem autovetores, a gente pode calcular os autovetores. A menos lambda i, lambda é igual a 1, né? Então A menos 1i, que multiplica V, que é o autovetor que a gente quer calcular, é igual a 0. Então A é a matriz, menos a identidade, né, é igual a 0. Então a gente tem esse sistema homogêneo para resolver. A matriz 1, 1, menos 1, menos 1, que multiplica xy, é igual a 0, 0. Necessariamente x é igual a y. E o único autovetor dessa matriz é o múltiplo, né, desse vetor de componentes 1 e menos 1. Por quê? X é igual a menos y, então o autovetor é x e menos x. Né? Eu coloco o x em evidência e vai ficar 1 menos 1. Então qualquer autovetor múltiplo de 1 menos 1 será autovetor da matriz. Agora, a gente só encontrou um autovetor. Tá? Agora, como só tem um autovetor associado a lambda igual a 1, ou seja, a multiplicidade algébrica da raiz lambda igual a 1 é igual a 2, enquanto a multiplicidade geométrica, que é a dimensão do subespaço gerado pelos autovetores da matriz, é igual a 1. Então, o próximo passo é encontrar um vetor raiz de peso 2, ou seja, um autovetor generalizado. Como ele não é autovetor, então essa equação A menos lambda I, né? No caso lambda é igual a 1, A menos 1 vezes a identidade W é diferente de 0, porque ele não é autovetor. O W é o nosso autovetor generalizado, mas ele tem peso 2. A menos, né? Verifiquem isso. Parem agora o vídeo e verifiquem isso, que A menos 1 vezes I ao quadrado agindo no autovetor generalizado que a gente quer calcular é igual a 0. Tá? Bom, eu falei para vocês verificarem isso, mas verifica após a gente calcular. Tá? Claro que a gente tem que calcular primeiro. Então, esse aqui, né, como a gente já viu na aula 13 e na aula 14, A menos o alto valor, 1, vezes a identidade, vezes o autovetor generalizado, ou seja, o vetor raiz, é igual ao autovetor que a gente já calculou. Então, a gente faz essa conta, abre essa conta,
chama o autovetor generalizado de componentes A e B, é igual ao autovetor 1 e menos 1. Tá? Então, resolvam esse sistema e vocês chegarão à conclusão que A mais B, A é igual a 1 menos B. Tá? Então, eu posso pegar, por exemplo, o W, o B é igual a 0 e o A é igual a 1. Já que essa equação aqui é geral, né, eu posso pegar e achar um vetor raiz. Agora sim, agora verifiquem que A menos I agindo em W é diferente de 0, mas que A menos I ao quadrado agindo em W é igual a 0. Tá? Pessoal, por construção, olha só. Bom, eu vou estragar a surpresa aí. Calculem isso daqui, tá? Com esse W que a gente calculou, de componentes 1 e 0, calculem isso e provem que dá 0. Então, olha só, nessa base formada pelo autovetor legítimo e pelo vetor raiz W, a matriz, né, a V é igual ao autovetor da matriz A com autovalor igual a 1. E W é o autovetor generalizado. Então, A de V é igual a V, porque V é autovetor, e A menos 1I vezes W é igual a V. Ou seja, a gente pode simplesmente... A subtração aqui de duas aplicações lineares agindo em W é igual a AW menos W. E somando dos dois lados o vetor W, a gente chegará à conclusão que AW, A agindo em W, é igual a V mais W. Tá? Então, olha só, se AV é igual a V, implica que a primeira coluna tem componentes 1 e 0. Se AW é igual a V mais W, então a segunda coluna tem componentes 1 e 1, porque a gente está considerando a base V e W. Tá? Então essa daqui, pessoal, olha só, é exatamente a forma de Jordan da matriz. Lembrando aqui que a matriz era 2, 1, menos 1 e 0. Então a forma de Jordan é 1, 1, 0 e 1. Por quê? O alto valor 1 obrigatoriamente está na diagonal. E por construção explicitamente nessa base ordenada VW, a forma de Jordan é 1, 1, 0 e 1. Se você escolhesse a base W e V, ou seja, a base ordenada W e V, ao contrário aqui, então daria esse 1 aqui em cima da diagonal, estaria aqui abaixo da diagonal, e o 0 estaria aqui. Tá? Isso daí é opcional. E, né, então essa é a forma de Jordan, por construção. Agora, além disso, né, a gente pode também explicitamente, computacionalmente, verificar isso. A matriz formada pelas componentes de V e W, né, que a gente calculou, o V é 1 e menos 1. O W é a segunda coluna aqui, 1 e 0. Então a raiz inversa a gente calcula, vai dar a matriz 0, menos 1, 1 e 1. E a gente pode fazer um sanduíche, então, uma transformação de similaridade da matriz A nesta base. Ou seja, uma mudança de base da matriz. Ou seja, as componentes da matriz A na nova base, né, dada pelo autovetor aqui na primeira coluna e o vetor raiz na segunda coluna. Então, ao fazer essa transformação, né, parem o vídeo e façam a conta explicitamente, vai dar exatamente a forma de Jordan que, por construção, a gente já sabia. Né? Então, a matriz na base de autovetores, ela terá, de autovetores, né, cuja primeira linha aqui, cuja primeira coluna é autovetor e a segunda coluna é autovetor generalizado, ou seja, vetor raiz, então é exatamente a forma de Jordan depois dessa transformação de similaridade. Vamos encontrar aqui, determinar o polinômio mínimo dessa matriz A1 de entradas 0, menos 1, menos 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Tá? Vou chamar essa matriz de T. Ao invés de A1, vamos chamar de T. Então, o polinômio característico da matriz é determinante da matriz menos TI. Né? Quando a gente calcula esse determinante, eu faço aqui expansão de Laplace pela terceira linha, porque tem um zero aqui, então vai me economizar cálculo. Eu faço essa expansão e o polinômio característico vai dar t² mais 2 vezes t. Como o polinômio mínimo
de uma matriz ele divide o polinômio característico, que a gente está aqui sobre o corpo dos reais, então o polinômio mínimo ele é exatamente o polinômio característico, tá? Porque tem que dividir o polinômio característico. E aqui a gente tem a raiz t igual a zero e aqui não tem raiz real, tá? Então ele tem que dividir, ele é o próprio polinômio característico. Está determinado o polinômio mínimo da matriz. Agora, encontre o polinômio mínimo dessa matriz aqui. Essa matriz é diagonal, tem 2 na diagonal e só um aqui debaixo dessa diagonal. Uma entrada diferente de zero. Quando a gente vai calcular o polinômio mínimo, né, expandindo aqui por Laplace, na primeira linha, é exatamente o determinante dessa matriz, né, t menos lambda, da matriz t menos ti, e ao calcular esse determinante vai dar t menos 2 elevado à quarta. Como o polinômio mínimo da matriz divide necessariamente o polinômio, então a gente vai ter que procurar divisores do polinômio característico, tá? Então a primeira tentativa, quando a gente calcula t menos 2, né, se a gente assumir, é tentativa e erro aqui, pessoal. Então a gente sabe que o polinômio característico ele é t menos 2 ao quadrado, t menos 2 à quarta. Então o polinômio mínimo, ele pode ser, como ele divide o polinômio característico, então ele pode ser t menos 2, ou pode ser t menos 2 ao quadrado, ou t menos 2 ao cubo, ou t menos 2 à quarta. São todos os divisores do polinômio característico. Então, primeira tentativa é sempre a mais fácil. Vamos tentar ver se o divisor t menos 2 do polinômio característico anula a matriz dada, né? Quando a gente faz aqui a matriz t menos 2 vezes a identidade, não vai dar, vai sobrar esse 1 fora da diagonal, né? Esse 1 aqui debaixo da primeira linha, vai sobrar isso, e essa matriz não vai ser igual a zero. Então esse polinômio t menos 2 não anula a matriz. Agora vamos tentar com t menos 2 identidade ao quadrado, tá? Ou seja, vamos tentar descobrir se t menos 2 ao quadrado é polinômio mínimo da matriz t maiúsculo. Então t menos 2i ao quadrado essa matriz primeira aqui, essa primeira matriz é t menos 2i, que multiplica ela mesma. Quando eu faço a conta, vai dar matriz nula. Tá? Façam essa conta. Então, se dá matriz nula, significa que esse polinômio mínimo, t menos 2 ao quadrado, é o mínimo, é o polinômio de grau mínimo que anula a matriz. Ou seja, ele é o polinômio mínimo da matriz dada, que é a matriz de Jordan. Tá? Então, esse é o cálculo preciso para determinar o polinômio mínimo. Mas olha só, lembra que a gente determinou, que a gente provou uma proposição? O polinômio mínimo de um bloco de Jordan, de ordem m, com alto valor lambda, é igual a t menos lambda elevado a m. É igual a t menos lambda elevado a m. A gente mostrou isso já nessa aula, né? Então, olha só. Se o polinômio mínimo de um bloco de Jordan com ordem m é relacionado ao alto valor lambda é igual a t menos lambda elevado a m, então, olha só. O bloco de Jordan aqui, ele tem esse 2, ele aparece sozinho, né, na terceiro elemento da diagonal. Esse 2, que é o quarto elemento da diagonal, também aparece sozinho. Então só existe um bloco de ordem de Jordan de ordem 2 aqui. Então, necessariamente, por essa proposição de olhar para a matriz, tá? De olhar para essa matriz. Olha só, tecnicamente existem 3 blocos de Jordan aqui. Um bloco de Jordan de ordem 1, um bloco de Jordan de ordem 1 e um bloco de Jordan de ordem 2, tá? Então, quando a gente fala nessa proposição que o polinômio mínimo de um bloco de Jordan de ordem m com alto valor lambda é igual a t menos lambda elevado a m, a gente está considerando aqui, pessoal, bloco de Jordan de ordem m, os blocos de Jordan
que não são simplesmente elementos da diagonal. Tá? Então, aqui existe só um bloco de Jordan de ordem 2, que é esse pedaço aqui, esse primeiro bloco, 2, 0, 1 e 2. Então, o bloco de Jordan aqui é de ordem 2, então o polinômio mínimo vai ser t menos 2 elevado ao quadrado. Então, de olhar para a matriz, a gente já sabe o polinômio característico, o polinômio mínimo. Tá? E vice-versa. Se a gente souber o polinômio característico, o polinômio mínimo e a dimensão do espaço, a gente pode construir, simplesmente escrever a forma de Jordan na matriz. Tá? Da aplicação linear. Sem mesmo saber a matriz qual que é. Exemplo. Calcule os autovalores e autovetores generalizados, né? Ou seja, os vetores raiz da matriz, dessa matriz aqui. Tá? Entradas 4, menos 5 e 2. Segunda linha 5, menos 7 e 3. Terceira linha 6, menos 9 e 4. Primeiro, olha só. Vamos calcular o polinômio característico, que é determinante de φ menos lambda i. Quando a gente calcula, né, façam isso explicitamente, aqui está escrito explicitamente para vocês, tá, a expansão de Laplace, todos os desenvolvimentos, mas parem o vídeo e façam isso daqui explicitamente. O polinômio característico, após esses cálculos, vai dar menos t quadrado, que multiplica t menos 1. Ou seja, o lambda igual a zero aqui, o t igual a zero, o alto valor t igual a zero, ele tem multiplicidade algébrica 2, e o t igual a 1, ele tem multiplicidade algébrica igual a 1. Então, primeira coisa, vamos pegar um alto valor, tá? Aqui o alto valor 1 de multiplicidade algébrica 1. Então a gente só deve encontrar um alto vetor. Como que a gente então acha autovetores? A gente substitui aqui em t menos na matriz da aplicação linear φ menos ti, que é exatamente esta matriz aqui, ó, de entradas 4 menos t menos 5, 2, 5 menos 7 menos t e 3, 6 menos 9 e 4 menos t. Então, essa matriz é φ menos lambda i. Quando a gente... Né, φ menos ti, quando t é igual a 1. Então, quando a gente substitui t igual a 1 nessa matriz que é φ menos ti, a gente obtém esta matriz aqui à esquerda. E autovetores são vetores de componentes x1, x2 e x3. Né? Então, essa aqui é a matriz para calcular autovetores. Ou seja, t, a matriz φ menos o t igual a 1 vezes a identidade, agindo no autovetor, tem que dar igual a zero. Tem que dar zero, né? Então, olha só. Como isso daqui é um sistema homogêneo, eu posso escalonar essa matriz, tá? Puramente a matriz, porque o elemento aqui é zero, né? O lado direito é zero, então é um sistema homogêneo. Então, eu simplesmente escalono essa matriz. Primeira coisa, vamos multiplicar a segunda linha por 3. Multiplicar a segunda linha por 3. Depois, para eliminar aqui o primeiro elemento, eu vou subtrair da linha 2 resultante 5 vezes a linha 1. Tá? Então, ao fazer esse cálculo, parem e façam esse cálculo explicitamente. Eu estou dando aqui a receita de bolo explícita para vocês. Né? Eu fiz isso aqui explicitamente. Então, a segunda linha vai dar 0, 1 e menos 1. Agora, para eliminar... né, para acabar a regra do escalonamento, então eu multiplico por menos 2 a primeira linha e somo com a última linha. Então a última linha vai dar 0, 1 e menos 1 também. Tá? Então a gente já pode então resolver esse sistema, porque olha só, essas últimas duas linhas significam que x2 menos x3 é igual a 0, ou seja, x2 é igual a x3. Substituindo aqui na primeira equação, que é 3x1 menos 5x2 mais 2x3 igual a 0, substituindo x2 é igual a x3, eu tenho aqui 3x1 menos 5x2 mais 2x2 igual a 0. Então, o x1 também vai ser igual ao x2.
como x2 é igual a x3, por transitividade, x1 é igual a x2 é igual a x3. Então, o autovetor associado a t igual a 1 tem componentes, é um múltiplo de 1, 1 e 1, tá? Porque todas as componentes deles são iguais. Então, achamos, né, determinamos, calculamos, computamos o nosso autovetor. Agora, para o autovalor de multiplicidade algébrica igual a 2, t igual a 0. Vamos substituir em φ menos ti, o t igual a 0. Tá? Então vai dar essa matriz aqui, que multiplica o autovetor, é igual a 0. Então vamos escalonar, já que é um sistema homogêneo, a gente não precisa preocupar aqui do lado direito do escalonamento. Então a gente vai multiplicar por 4 a coluna 2, tá? A linha 2. Então, subsequentemente, vai dar essa matriz. Para acabar de escalonar, né, então para assumir esse termo da linha 2, eu vou pegar a linha 2 e subtrair 5 vezes a linha 1. Tá? Então vai dar menos 20 mais 20, vai dar 0. Né? E os outros elementos aqui vão dar menos 3 e 2. Agora eu vou multiplicar por 4 a linha 3. E vai dar a terceira linha, então vai dar 24 menos 36, 16. E vou somar, então, essa linha 3 aqui, com menos 6 vezes a primeira linha. Tá? Então a gente tem essa matriz aqui. Nota que né, então, pelas regras do escalonamento, eu tenho essa matriz. Nota que a terceira linha aqui agora é 2 vezes a segunda linha. Né? Então a gente tem aqui que x3 é igual a 3 meios de x2. Né? E a primeira linha, 4x1 menos 5x2 mais 2x3 é igual a 0. Se a gente substituir essa equação na primeira, a gente vai obter que x1 é igual a meio de x2. Então, olha só, x3 é igual a 3 meios de x2. O x2 é igual a x2. E o x1 é igual a meio de x2. Eu vou multiplicar todo mundo por 2 para não ter frações. Então, o autovetor vai ser qualquer múltiplo de um vetor de componentes 1, 2 e 3. Só que, olha só, a multiplicidade algébrica de t igual a 0, do autovalor t igual a 0, é igual a 2. E a multiplicidade geométrica é só 1. Então, a gente vai ter que partir para determinar um vetor raiz associado a t igual a 0. Né? Agora, então, como que a gente acha... como a gente determinou aqui o autovetor 1, 2, 3, né, de componentes 1, 2 e 3, então, a gente calcula a vetores raiz, né, aqui de componentes x1, x2, x3, dessa maneira. A gente pega a matriz associada, né, a matriz φ menos ti, onde t é o autovalor. Só que o autovalor aqui t é igual a 0. Então vai ficar aqui, coincidentemente, a mesma matriz inicial. Vezes o autovetor generalizado que a gente quer calcular é igual ao vetor que a gente acabou de calcular. Então, esse vetor aqui de componente x1, x2, x3 é o autovetor generalizado, ou seja, é o vetor raiz que a gente quer calcular. E 1, 2, 3 é o autovetor que a gente acabou de calcular, para o autovalor t igual a 0. Então a gente tem que resolver este sistema linear. Mas nota o seguinte, pessoal, esse sistema não é homogêneo mais. Então, o vetor aqui do lado direito, ele vai ser levado para escalonar também. Então, a primeira coisa, para escalonar, eu vou multiplicar por 4 vezes a coluna 2, por 4 a coluna 2, a linha 2 da matriz e do vetor. Né? Então, vai dar isso daqui. Agora, eu vou subtrair da linha 2 dessa matriz, 5 vezes da matriz e do vetor, né? Em conjunto. Eu escalono, né, em sistemas não homogêneos, a gente escalona a matriz e o vetor do lado direito. Então aqui, agora, pega a linha 2 e subtrai 5 vezes a linha 1. Tá? Então, aqui onde está a linha 2 vai dar essa nova linha 2, de coordenadas 0, menos 3 e 2, e essa coordenada 3 do vetor.
Agora, dessa matriz aqui, eu pego a linha 3 e multiplico por 4. Vai dar, né, a linha 3 aqui eu multiplico por 4. Vai dar essa linha daqui. E agora eu pego o que está escrito em azul aqui, essa linha 24, menos 36, 16 e 12, subtraio dela 6 vezes a linha 1. Tá? Então eu vou obter essa matriz aqui, escalonada. Então o sistema homogêneo escalonado, o sistema não homogêneo escalonado, é esse daqui. Tá? Pessoal, acompanhe aqui a resolução. Tá? Eu mostrei que x2 é igual a 2x1 mais 1 e o x3 é igual a 3x1 mais 3. Portanto, o autovetor generalizado, ou seja, o vetor raiz de componente x1, x2 e x3 é igual a x1. A segunda componente é 2x1 mais 1 e a terceira componente é 3x1 mais 3. Então isso daqui é x1 que multiplica o autovetor que a gente já calculou mais o vetor raiz. Tá? Mais um vetor, né? Só que olha só, como esse autovetor 1, 2, 3 a gente já calculou associado ao t igual a 0, então a gente despreza ele, porque a gente já calculou. Então se eu somar o que eu estou calculando, né? Se eu somar, se eu considerar todo esse autovetor aqui, ele vai ter uma componente que é linearmente dependente com o autovetor que a gente já calculou. Então eu desprezo essa parte. Então vai ficar o autovetor generalizado, né, só igual a 1, 1 e 3. Tá? Então esse processo que eu acabei de falar é colocar x1 igual a 0. Mas pessoal, assim, vocês podem, tecnicamente, vocês podem calcular, colocar esse autovetor todo. Tá? Só vai ficar mais complicado. Só isso. Então a gente obteve um vetor raiz, né? A gente já tinha calculado o vetor 1, 2, 3, o autovetor 1, 2, 3, então agora o 1, 1, 3 é um vetor raiz generalizado, então com isso a gente obtém o subespaço de raiz, que é o que a gente queria, né? Outro exemplo, seja essa matriz A de entradas 301, 020, 10 e 3. Então, quando a gente calcula o polinômio característico, vai dar lambda menos 2 ao quadrado, lambda menos 4. Esse é o polinômio característico. Como, né, a multiplicidade algébrica do lambda igual a 2 é 2, então vamos calcular aqui os autovetores associados para ver a multiplicidade geométrica disso, né? Então, A menos lambda i, essa matriz aqui, tá? Então eu vou simplesmente... Para lambda igual a 2. Para lambda igual a 2. Vamos ver só um negócio aqui. Certo, não, tá bom. Para lambda igual a 2. AV é igual a 2V. Né? Ou seja, a gente quer achar os autovetores V que satisfazem essa propriedade com autovalor 2. Então, a matriz A vezes o autovetor que a gente quer calcular, x1, x2, x3, é igual a 2 vezes x1, x2, x3. E 2 vezes x1, 2 x2, 2x3. Então, esse sistema equivalente a um sistema de equações onde a primeira é 3x1 mais x3 igual a 2x1, a segunda é 2x2 igual a x2, a terceira é igual a x1 mais 3x3 igual a 2x3. Então, resolvendo esse sistema, a gente chega à conclusão que x1 é igual a menos x3. Como x1 é igual a menos x3 e o x2 é livre, então a gente tem aqui um vetor só para o x2, né? Então vai ser 0, x2 e 0, e 1 x3. E um outro vetor para o x3. Pelo seguinte, pessoal, olha só. Vamos escrever aqui explicitamente. Autovetores vão ser múltiplos do vetor x1, x2 e x3, que é o menos x1. Só que isso daqui a gente pode escrever como x1, que multiplica 1, 0 e menos 1, mais o x2, que multiplica 0, 1, 0. Tá? Então é isso que a gente obteve aqui a combinação linear de dois vetores. E esses vetores aqui da combinação linear a gente chama de autovetores, né? Porque são dois autovetores que a gente colocou.
que a gente obteve. Então, olha só, a multiplicidade algébrica é igual à multiplicidade geométrica. Tá? Então, a gente já sabe que a forma de Jordan da matriz é diagonal. Por quê? A gente não precisou fabricar vetores raiz, né? Então, aparece aqui 2, 2 e 4 na diagonal. E essa matriz é diagonal. Tá? A forma de Jordan dessa matriz aqui é a forma diagonal, com autovalores na diagonal. Outro exemplo. Seja o espaço dos polinômios de grau menor ou igual a 2, ou seja, o espaço vetorial é o conjunto dos polinômios C0 mais C1x mais C2x², onde cada um desses coeficientes C0, C1 e C2 são complexos. Defina essa aplicação psi nos endomorfismos, no espaço dos endomorfismos de V, dado pelo seguinte: quando ela age num polinômio, é a derivada segunda do polinômio menos 4 vezes o polinômio. Então, nessa base canônica, 1x e x², a gente tem o seguinte: psi de 1 é o que? A derivada segunda do 1, que é 0, menos 4 vezes 1. Então, psi de 1 é igual a menos 4. O psi de x é igual a derivada segunda de x, que é 0, menos 4x. Então, psi de x é igual a menos 4x. E psi de x² é a derivada segunda de x², que é igual a 2, menos 4 vezes o x². Tá? Então, olha só, psi de 1 é igual a menos 4. Então, significa que a primeira coluna da matriz é menos 4, 0, 0. Psi de x é igual a menos 4x significa que a segunda coluna tem componentes 0, menos 4 e 0. Como psi de x² é igual a 2 menos 4x², nessa base canônica, então, implica que a terceira coluna da matriz é 2, 0 e menos 4. Então, vocês podem calcular aqui, esse, claro, né, como a matriz é essa, o polinômio característico, que é o determinante de psi menos lambda i, vocês façam essa conta, vai dar t mais 4 ao cubo. Enquanto que o polinômio mínimo vai ser t mais 4 ao quadrado. Vocês têm que verificar essa conta. Vocês têm que provar que o t mais 4, né, que a matriz... Claro, pessoal, aqui, tá, vamos argumentar aqui, vamos provar aqui. A matriz, quando eu substituo a matriz aqui, se a gente considerar só sem esse expoente, então psi mais 4 vai ser a matriz 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Essa matriz não é nula, porque tem esse 2 sobrando aqui. Então o polinômio mínimo não é t mais 4. Mas vocês podem verificar que t mais 4² anula a matriz e é o polinômio de menor grau que anula essa matriz, ou seja, é o polinômio mínimo. Então, se o polinômio mínimo ele tem grau 2, então a gente já sabe que tem um bloco de Jordan de grau 2 aqui. Tá? Como a gente só tem 4, como o polinômio característico tem ordem 3, e o único alto valor é igual a menos 4, então a gente sabe que o outro elemento da diagonal aqui é o menos 4. Né? E a base de Jordan, para esse espaço vetorial, que é o C3, a gente tem que calcular o psi mais 4i agindo em V. Né? O psi mais 4i agindo em V é igual a 0. Né? Então isso daqui é um alto vetor. Quando a gente calcula isso daqui, o x3 é igual a 0. Então a gente vai ter dois autovetores. Tá? Esses autovetores 1, 0, 0, 0, 1, 0. Como a gente pode estender essa base? A gente pode acrescentar aqui um outro vetor que gera o C3. Então essa matriz, com a matriz identidade, se a gente fizer uma transformação de similaridade da matriz original, isso daqui vai continuar sendo a matriz original, porque a gente vai estar multiplicando pela identidade à esquerda e a identidade à direita. Tá? Então isso não vai mudar nada. Então, olhem só. Como a gente só calculou dois autovetores, então a gente vai ter que calcular um vetor raiz para estabelecer uma base de Jordan. Tá? Então, olha só, um vetor raiz.
Um vetor raiz a gente pode calcular, né? Aqui é um autovetor e aqui é um vetor raiz, né, que a gente quer calcular. Então, o novo autovetor desse autoespaço é 200, então a gente vai ter um novo autovetor 200, um vetor e os outros dois vetores que a gente já tinha, né? Ou seja, isso daqui é representação vetorial e representação polinomial, que é 2x² e x. Então, o psi mais 4i ele vai ter essa forma de Jordan, porque a gente construiu um autovetor, e vai ter uma forma de Jordan aqui no bloco 2, tá? No bloco de ordem 2. E a base de Jordan pode ser expressa como 2x² de x. Pessoal, agora, para acabar a aula, a gente vai ver o teorema de Cayley-Hamilton. Primeiro, considere aqui o espaço vetorial, uma aplicação linear no espaço dos endomorfismos do espaço vetorial e um subespaço vetorial U desse espaço vetorial. Então, a aplicação linear φ induz uma aplicação linear quociente, que ela é definida no espaço quociente V sobre U em V sobre U. E ela é definida dessa maneira. A aplicação quociente aplicado em V mais U, né, que é um elemento de V sobre U, do espaço quociente V sobre U, é igual a φ de V mais U. Então ela é definida dessa maneira, para todo V. Tá? Então se F é um polinômio aniquilador, tá? Então a F de φ barra da aplicação quociente também vai ser um polinômio aniquilador. Só que o zero Pessoal, esse zero aqui, a aplicação zero do espaço quociente, é exatamente o zero do espaço quociente, né? Então, se M é o polinômio mínimo de φ e M barra é o polinômio mínimo da aplicação quociente, então esse M barra divide M. Esse teorema, esse lema, é essencial para que façamos o teorema de Cayley-Hamilton. Tá? Então, primeira coisa é mostrar que essa aplicação aqui é bem definida. Então, olha só, de fato, se a gente pega dois representantes da classe lateral de V, né? Dois representantes diferentes aqui, então expresso o V como V1 mais U, que é igual a V2 mais U, então V1 menos V2 está em U, né? Por definição de classe lateral. Então o φ de V1 menos V2 pertence a U. Então, o φ de V1 é igual a φ de V2 mais U, e, portanto, o φ de V1 mais U é igual a φ de V2 mais U, ou seja, a aplicação quociente independe do representante, então ela tá da escolha do representante, então ela está bem definida. Agora, pega um vetor aqui no espaço quociente, então a aplicação quociente do φ quadrado é igual a φ quadrado mais U, por definição aqui, ó, por definição, que é igual a φ de V mais U, que por definição é a φ quociente de φ de V mais U, tá? Que por definição é igual a φ quociente da φ quociente de VU. Então, a aplicação quociente do φ quadrado é o quadrado da aplicação quociente. Tá? E vocês podem provar por indução, né? Esse aqui é o primeiro passo indutivo. A nossa escolha de primeiro passo indutivo, e por indução vocês podem provar que isso vale para qualquer K, utilizando exatamente a mesma propriedade. Então, se vale para qualquer grau de polinômio, então vale para a soma desses dos graus, né, do polinômio aplicado na matriz. Então, se f de φ é igual a matriz nula no espaço vetorial, no endomorfismo de V, então a f da aplicação quociente é igual ao zero, a matriz nula, dos endomorfismos do espaço quociente. Como o polinômio mínimo é dado por isso daqui, né? Então o polinômio mínimo quociente divide M. E então o teorema.
seja V um espaço vetorial de dimensão n em uma aplicação linear de V em V. Então, se todas as raízes do polinômio característico pertencem ao corpo, ou seja, se o corpo for algebricamente fechado, existe uma base de V na qual a matriz de φ é triangular. Tá? Pessoal, isso vem... Vocês podem olhar a demonstração aqui no livro, mas isso vem automaticamente da existência da forma de Jordan. Tá? Então eu vou pular essa demonstração, que quem tiver curiosidade pode olhar, mas isso a gente já demonstrou. E um corolário bastante importante desse teorema é o seguinte: se todas as raízes do polinômio característico pertencerem a K, ou seja, se eu estiver considerando corpos algebricamente fechados, então A é semelhante a uma matriz triangular. Tá? E finalmente o teorema de Cayley-Hamilton. Dada a aplicação linear de φ de V em V, se todas as raízes λ1, λ2 até λn pertencerem do polinômio característico pertencerem ao corpo, então o polinômio característico agindo na aplicação linear é igual à aplicação linear nula. Tá? Então a matriz, a demonstração. Tome A como sendo a matriz associada à aplicação linear. Tá? Bom, então a gente já mostrou que ela é uma matriz triangular superior numa certa base. Tá? Dê uma olhadinha no teorema passado, há 2 slides atrás, na demonstração dele. Se o 0 é igual a 0 e o i é igual ao espaço gerado por V1 até VI, então a gente tem essa sequência aqui encaixante, essa filtração, e o i é um subespaço invariante. Portanto, o polinômio característico ele vai ser dado por um sinal aqui, que depende da dimensão, né, do espaço, lambda menos lambda 1, lambda menos lambda n. Tá? Por quê? Porque todas as raízes lambda 1 até lambda n pertencem ao corpo K. Então significa que as raízes têm multiplicidade algébrica 1. Né? Então olha só, se o polinômio característico é isso daqui, então o polinômio característico agindo na matriz A, como a matriz é triangular, então é simplesmente substituir o lambda 1 pelas entradas da matriz. Tá? Onde as entradas da matriz, as entradas diagonais da matriz, são exatamente cada uma das raízes características do polinômio característico. Então, olha só, por construção a gente tem que A, que multiplica o VI, é igual a U mais AI VI, onde U ele está no subespaço U, indexado por I menos 1. Tá? E, portanto, né, como isso daqui vale, é só passar é só somar dos dois lados menos AI VI, então obtém essa expressão. E isso daqui está em U menos 1. U I menos 1. Então, olha só, quando a gente aplica no espaço vetorial, que eu chamei de UN, essa aplicação aqui, A menos ANNI, a gente cai nesse espaço, UN menos 1. E assim por diante, até a gente cair no espaço nulo. Então, o polinômio característico da matriz A agindo na matriz A é uma aplicação linear de V em zero e, portanto, só pode ser a matriz nula. Tá? Então, esse é a prova do teorema de Cayley-Hamilton. Então, ele fala o seguinte: toda vez que eu pegar o polinômio característico e calcular na aplicação linear, vai dar a aplicação linear nula. Exemplo. Seja uma matriz quadrada 2 por 2 com autovalores 4 e menos 2. Então, para cada inteiro, existe... pessoal, isso daqui é A elevado a N. Perdão. Vamos só consertar aqui. Aula 15.
Compilando. Pronto. Então, olha só. O que a gente vai mostrar é que se a matriz ela tem autovalores 4 e menos 2, então a gente pode achar uma relação iterativa, que uma potência da matriz é Bn A mais Cn. E a gente vai utilizar para isso o teorema de Cayley-Hamilton. Então isso daqui é uma aplicação do teorema de Cayley-Hamilton. A gente vai determinar esses coeficientes, tá, da iteração e uma relação recursiva para encontrar isso para cada n. Olha só, como os autovalores a matriz é 2 por 2. Os autovalores são 4 e menos 2. Então o pronome característico é t menos 4, t mais 2, que é igual a t quadrado menos 2t menos 8. O teorema de Cayley-Hamilton nos diz que quando eu substituir aqui a quadrado menos 2a menos 8, isso vai dar igual a matriz nula. Então a quadrado menos 2a menos 8i é igual a 0. Então a quadrado é igual a 2a mais 8i. Então olha só, para n igual a 2, a gente achou que o B2, né, isso daqui vale essa igualdade de iteração. Então a gente achou que o primeiro coeficiente, o B2, é igual a 2, que está aqui, e o Cn é igual a 8. Tá? Então C2 é igual a 8, porque n é igual a 2. Agora, a gente faz isso daqui iterativamente. O A2, o A3, o A ao cubo, né, a matrizagem nela mesma, 3 vezes, é igual a quadrado A, mas o A quadrado era 2A mais 8i vezes A. Então, abrindo aqui e simplificando, vai dar 12A mais 6i. Faço a mesma coisa para o A4, para o A5. E a gente obtém, então, os coeficientes, B3, C3, B4, C4, B5 e C5, né? E para encontrar essa relação recursiva, a gente pode achar uma certa indução, né? A gente pode provar isso por indução e achar esses coeficientes. E como último exemplo, olha só, seja a matriz 3 por 3 com autovalores lambda igual a i, lambda igual a menos i e lambda igual a menos 1. A é invertível? A é invertível, tá? Em caso afirmativo, se A for invertível, encontre a expressão para a inversa como combinação linear de potências positivas. Primeira coisa, determinante de A é igual ao produto dos elementos da diagonal. Tá? Se é uma matriz 3 por 3 e ela tem 3 autovalores diferentes, então ela é necessariamente diagonal com cada um dos autovalores, respectivamente, como elementos da diagonal. Então, quando eu faço essa multiplicação, i vezes menos i vai dar 1, vezes menos 1 vai dar menos 1. Então é diferente de zero. Como o determinante é diferente de zero, então o núcleo, então a matriz é não singular, né? Porque o determinante é diferente de zero e, portanto, ela é invertível. Ela é invertível, né? Para achar a expressão da inversa, em função de uma potência positiva, na combinação linear de potência positiva de A, então o pronome característico é lambda menos i, lambda mais 1. Né? Se a gente abrir isso daí, vai dar lambda ao cubo, mais lambda ao quadrado, mais lambda mais 1. O teorema de Cayley-Hamilton diz que quando eu substituir A aqui no pronome característico, vai dar A ao cubo mais A quadrado mais A mais 1. Isso daqui vai dar a própria matriz de identidade. Então eu posso expressar, eu posso muito bem expressar aqui a identidade como menos A ao quadrado menos A ao cubo. Eu posso colocar em evidência isso daqui como A que multiplica menos I menos A mais A quadrado. Quando eu multiplico, como existe inversa, eu posso multiplicar a esquerda pela inversa de A em ambos os lados. Então eu vou ficar aqui do lado esquerdo A menos 1 e do lado direito vai ficar o que está entre parênteses. Então a inversa de A é igual a menos I menos A quadrado. Então a gente utilizou o teorema de Cayley-Hamilton para fazer esse exercício. Pessoal, então acabou a aula aqui por hoje. Façam até o exercício 163 do meu livro. E na aula que vem a gente começa a álgebra multilinear, tá? Como sendo exatamente vendo produto tensorial e assim por diante. Então, bom dia para vocês e bons estudos.